Glória a Deus, seja bem-vindo à terça-feira de Gerar. Nós estamos a cada dia com palavras de vida, essa palavra que te transforma, essa palavra que no teu interior ocupa espaço. E a nossa oração a cada dia e nesse dia deve ser: Senhor, me cava espaços no meu interior, abre sulcos dentro de mim, sulcos, aquela trilha para colocar a semente, né? Um espaço na terra, para que a semente seja colocada. Então, que seja a tua oração hoje: Senhor, abre esse espaço, cava em mim, Senhor. Eu quero ser essa terra boa para receber a semente e ser transformado. O que é a tua vida aqui na terra? Senão uma vida que serve ao Senhor, uma vida de transformação diária. Imagina por que você acordou hoje, abriu os teus olhos, sentiu fome, teve as suas necessidades fisiológicas e todas as coisas que mostram que você está vivo, estamos respirando. E por que fazemos tudo isso tão automaticamente, tão mágico e tão automático? O Senhor te criou assim. E se você está vivo aí nessa estrutura que Ele te deu, é porque você tem algo para fazer. Então não deixa a tua vida ser uma mesmice, a mesma coisa, cai tudo num lugar comum, as pessoas falando as mesmas coisas. Já é assim na internet, não é verdade? Já é assim quando você abre uma rede social, as trends, as repetições. Nós estamos vivendo um tempo de repetitividade chata, cansativa, onde as pessoas estão perdendo a sua autenticidade, a sua voz, o espírito que nós carregamos, que é expressado pela voz. Irmãos, tenhamos consciência daquilo que carregamos, do que está em nós, para que isso seja manifestado a todos, para que haja a expressão do Cristo que nós carregamos, sem seguir a manada, sem ter um texto pronto, né? Sem precisar de usar artifícios humanos, mas que o Espírito te inspire a essas coisas, para viver mesmo o sobrenatural, que você perca você mesmo. Amém? Essa é a base para você encontrar tudo no Senhor. Aleluia. E glória a Deus, porque essa terça-feira, dessa semana do clamor que gera esses príncipes, né? A primícia dos príncipes. Nós estamos numa semana de clamor. E eu tenho acordado para clamar, e um clamor no meu espírito mesmo, como a palavra vai nos despertando para esse ciclo, e que você seja despertado para esse clamor. E eu quero falar nessa terça-feira em especial sobre gerar o príncipe sonhador que assume o trono com a capa irremovível. Nós estamos falando de José, a primícia de Raquel, aquela que foi o amor de Jacó, mas que não podia ter filhos. Mas José é a sua primícia, abre essa madre que era estéril. E José, amado tanto por Jacó, recebe uma capa de Jacó. Essa capa o diferenciava de todos os seus irmãos. Gênesis 30, 24, ele chamou José dizendo: dê-me o Senhor ainda outro filho. Eu quero ler o texto também que está em Gênesis 49, 26. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os irmãos. Essa é a marca de José. Alguém que foi diferenciado, alguém que o Senhor separou. E ainda que os homens não concordem, a eleição e a escolha de Deus é algo que o homem não pode interferir. Mas essa diferenciação não era para uma comparação, mas é por aquilo que José carregava. E quando nós olhamos a porção do outro e queremos a sua porção, invejamos a sua porção, nós não conseguimos ter comunhão com essa porção, porque é uma disputa. Só que a verdade é que a porção de José, e no final da história isso fica muito claro, era uma porção que alimentaria a todos. Não era uma porção para competição, mas para cobrir. E glória a Deus, porque essa cobertura de José era a marca da sua capa. E ainda que essa capa fosse arrancada dele, como os irmãos fizeram, porque quando você lê a história em Gênesis 39, 40, você vai lendo, e 37 também, pula 38 e continua. Aliás, não pula não, lê Gênesis 38, que é uma história maravilhosa. Mas quando você vê na história de José o que acontece passo a passo, ele então é vendido pelos seus próprios irmãos. Mas qual que era o desejo dos seus irmãos? Matá-lo. Mas então existe ali um acordo, então a gente não vai matar, a gente vende. Mas eles rasgaram aquela capa de José, colocaram sangue de animal e levaram para Jacó e deram uma notícia: José morreu. É assim que a inveja tem morte na sua boca. Ela tem uma mensagem de morte daquilo que acabou, porque eu não quero, eu não concordo, não quero essa porção, não concordo que essa porção exista. Só que arrancar uma capa que é irremovível,
Querer tocar no externo e achar que resolveu alguma coisa não resolve nada. Quantas vezes você acha que uma pessoa saiu da tua vida, ai, me livrei disso e não tem mais problema nenhum? Não, o ciclo continua. Vem alguém com a mesma configuração, parece uma matriz, né? Vem igual, porque você precisa vencer esse ciclo. E as coisas voltam. Elas voltam e elas ficam transitando entre origem e destino, para que em cada trajetória haja um testemunho, haja reversão e transformação. Então essa capa irremovível é a cobertura de José. E ainda que ele seja envergonhado, jogado num poço, quando chega no Egito, colocado na casa de Potifar, a mulher de Potifar começa com a sua sensualidade, quer atrair José, aquilo não dá certo, ela se sente rejeitada naquele plano e acaba que ela quer expor José, inventa uma história, arranca as vestes de José, sempre com uma exposição, contando uma outra história. É assim que nós vivemos nesse mundo. Sempre tem alguém contando uma outra história, numa outra perspectiva maligna, mas essa não é a verdade. Então você não pode se confundir com as histórias que são contadas, mas com o que Deus está contando através da tua história. Então aqui em José, ele é um príncipe que vence essa primícia. Sabe como ele vence com a primícia? Em primeiro lugar, porque ele tem um trono de vida. Olha que ele é preservado. José, em toda a sua trajetória, onde ele chega lá no Egito, ele vira, depois de todas as suas lutas, depois de passar pela prisão também, a história de José é um filmão, né? Mas depois que passa por tantas coisas, ele não desiste de viver a verdade. Tudo que ele faz, Deus abençoava a obra das suas mãos. Ele tinha uma confirmação de que Deus era com ele. Então, o Senhor é comigo no poço, o Senhor é comigo na prisão, o Senhor é comigo na casa de Potifar, o Senhor é comigo em todo o tempo, até que eu chegue no trono. E quando você olha essa história nessa perspectiva, você entende que o trono, ele é a expressão de quem tem um Senhor em cada cenário da vida. Eu estou numa montanha porque eu atravessei os vales. E quando você tem convicção nos vales, que o Deus que você serve é o Deus das montanhas, tá tudo certo. Você sabe que esse é o teu destino. Mas o inimigo quer te confundir no vale, quer te deixar desesperado, para que você perca a tua porção, para que você pense que aquilo que você tinha foi rasgado naquela capa que foi contada uma história de mentira. Sabe qual é a verdade? É a cobertura que você carrega no teu espírito, é a unção que te cobre, a unção do Senhor que te ensina todas as coisas. Essa é a nossa capa irremovível, a capa de um príncipe, de quem tem governo. Só pode ocupar um trono quem governa as emoções, governa os sentimentos, governa os cenários, governa as palavras, governa. Esse governo não vem de nós, esse governo vem do Senhor. E em primeiro lugar, esse trono de vida faz com que ele vença a esterilidade de Raquel. Aleluia, porque ele abre aquela madre estéril. Sabe qual é a porção de José? É aquele que anuncia a vida, é o primogênito do amor de Jacó, é aquele que rasga a morte. Você vai declarar hoje, esse é o príncipe é aquele que tem a vida acima da morte. Ele abre um caminho para quem? Para Benjamim, porque quando ele nasce, o nome dele é José, Deus acrescenta, é o que eu carrego, ainda que tiraram de mim, né? O oposto de acrescentar, a minha capa, o Senhor me acrescenta. É a porção que eu carrego. Ele abre um caminho para Benjamim, porque Raquel fala que o Senhor me deu outro filho. Aleluia! Tem Benjamim chegando, tem um caminho aberto para que mais um venha, tem um caminho aberto para ser acrescentado. Glória a Deus, porque o príncipe é aquele que governa, é aquele que abre caminho, é aquele que traz continuidade. Aleluia! Em segundo lugar, nós vemos aqui uma marca forte dele no trono de suprimento. Quando você lê na palavra do Senhor, o Senhor deu a Faraó um sonho, aonde dois momentos iriam acontecer, né? E o sonho fala de vacas que eram gordas e depois de vacas que eram magras. E ninguém podia interpretar o sonho de Faraó, mas o Senhor fez com que alguém lembrasse de Faraó para dizer para o rei: olha, tem alguém lá na prisão, para dizer a Faraó, tem alguém lá na prisão que sabe desse sonho, que sabe interpretar. E isso é um caminho para José se colocar diante de Faraó. E ele tem a interpretação daquele sonho. E que coisa gloriosa que o Senhor faz, porque não importa o cenário que você está vivendo, o Senhor desperta quem ele tem que despertar. Olha, quando Mordecai, né, foi lá, defendeu o rei Assuero, aquilo ficou por isso mesmo, mas no momento certo em que esse homem deveria ser lembrado, que era o momento onde as ameaças de Amã estavam acontecendo, Deus coloca uma insônia no rei Assuero,
Começam a ler os livros lá e estava escrito que tinha alguém chamado Mordecai que salvou o rei da morte. E ele pergunta, o que nós fizemos para esse homem? Olha que coisa maravilhosa, o Deus que revela o escondido, manifesta o que está oculto, é o Senhor que governa todas as coisas. Quando você achou que alguma coisa saiu de algum governo, saiu de alguma direção, não, mesmo que pareça, o Senhor está governando todo o cenário, o Senhor está direcionando tudo. E aí, Mordecai é honrado diante de Amã, e ali começa mesmo a queda de Amã. Aleluia. Mostrando que o Senhor é o Deus dos tempos, das eras, dos ciclos. E cada momento, pontualmente, o Senhor vai ali e transforma e vira e coloca, acrescenta. Esse é o nosso Deus. Então, em em José, agora voltando aí para o sonho de Faraó, voltando para Gênesis, saímos de Esther, agora voltando para Gênesis. O que acontece quando o Senhor desperta ali José? Faz com que ele tenha sabedoria para interpretar o sonho de Faraó, e esse o coloca como governador do Egito, num salto assim, da prisão para o trono. Sabe o que é isso? É que não é só um salto, é uma constituição. Desde a casa do meu pai, desde a vergonha que os meus irmãos colocaram sobre mim, desde a rejeição que eu venci, desde a vergonha na casa de Potifar, de todas as histórias mentirosas, eu continuo falando e vivendo a verdade. Falaram tantas coisas, não importa, eu tenho convicção daquilo que eu sou, é a realidade da minha essência, é o invisível que o ladrão não pode pegar, a traça não pode corroer. E glória a Deus, porque esse é o trono do suprimento, porque José, ele vence a esterilidade do Egito. Nós estamos esse mês de Raquel falando de gerar. E quando você gera, você rompe com a esterilidade. Ele rompeu com essa esterilidade natural, inicial do ventre da madre de Raquel. E agora ele vence a esterilidade no Egito, quando não tinha mais suprimento. Porque por 7 anos ele acumula o cereal, num tempo de abundância, que foi a revelação do sonho. E no segundo momento havia escassez na terra. Glória a Deus, porque quem é príncipe governa no tempo da fome, é o príncipe que tem suprimento acima da escassez. Quando você governa os cenários, você não fica nas circunstâncias, o Senhor te coloca num caminho elevado. Quando você está na tua busca natural, e a vida é isso, irmãos, a vida ela é dividida em 2 grupos de pessoas. As que vivem pelas suas necessidades naturais, numa busca frenética para suprir o que vão comer, beber e vestir. E um grupo de pessoas que talvez bem menor, que com certeza bem menor, são os que estão num caminho elevado, sabendo que eles têm o que comer, o que beber, o que vestir, porque o Pai lhes dá esse suprimento. E no dia que tiver qualquer escassez, continuam supridos, porque o nosso suprimento vai além daquilo que se vê. E glória a Deus, porque esse suprimento na escassez faz com que o reencontro com Jacó aconteça. Irmãos, Jacó também teve um sonho, não é verdade? Quando Jacó, ele teve um sonho de uma escada, ele estava saindo da casa dos seus pais, ele ainda ia encontrar Raquel, ainda tudo ia acontecer, mas ele teve um sonho de uma escada, anjos que subiam e desciam. E esse sonho geracional, o Senhor coloca um sonho em José. E o sonho é que o sol, a lua e as estrelas se prostrariam à marca dos céus, mas que os trigos também, que o feixe dele também estaria como um governo, e os outros, que seriam seus irmãos, iriam se prostrar à marca da terra e do céu, dessa conexão de governo, de domínio. E glória a Deus, porque o Senhor nos dá domínio sobre todas as coisas, domínio, autoridade, por causa do corpo de Cristo. Aonde você está, você não é um vitimizado de uma circunstância, mas você tem a decisão nesse dia de governar pelo Espírito, de estar no teu Espírito, nesse lugar, nesse trono. Você tem o trono da vida, não tem morte que defina o teu cenário. Você tem esse trono de suprimento, em todo tempo tem abundância, porque as minhas palavras geram essa abundância. Não é sobre quanto eu tenho na minha conta, é sobre o que não está sendo contabilizado na terra, mas celestialmente. Eu li esses dias no livro do Brennan Manning que ele fala, se a tua vida pode ser explicada, fatalmente você não está vivendo uma vida no Espírito, porque uma vida no Espírito só pode ser explicada celestialmente, aleluia. E o terceiro trono é o trono da reversão, aonde a esterilidade dos irmãos de José
é vencida. Glória a Deus por esse governo que José enxerga. Eu falei no tópico anterior que ele abriu um caminho para Jacó de reconciliação, de consolo, de ver novamente José e ter a restituição de Benjamim. Eu queria explicar tudo aqui, acaba ficando tanto conteúdo, né, para pouco tempo, mas leia mesmo a história, entenda no teu espírito, faça perguntas aí no comentário que depois nós respondemos, ou compartilha o que você recebeu no teu espírito. Mas eu quero falar que os irmãos, eles chegaram antes, porque os irmãos foram para o Egito justamente pela falta de suprimento, só tinha suprimento no Egito. Mas eles não podiam imaginar que quem ia esperar eles lá era José. E no começo eles não sabiam que o governador do Egito era o próprio irmão que eles tinham rejeitado. Mas quando tem um momento revelador onde José se dá a conhecer os seus irmãos, e é emocionante essa parte, eles ficam com medo, porque então José poderia exercer ali alguma vingança. Mas, irmãos, quando nós temos um trono de reversão, não existe vingança. Existe o perdão, existe um caminho mais alto, e nós vemos que aquele que é príncipe mesmo, ele oferece um banquete. Aleluia, isso é colocar brasa viva na cabeça do inimigo. Oferece um banquete aos seus irmãos. Nesse banquete ele dá uma porção especial para Benjamim, que é o seu irmão de sangue, filho da mesma mãe, que é Raquel, o caminho que ele também abriu. E ele dá a ele uma porção 5 vezes mais. E ele oferece amor aos seus irmãos, porque quem governa, quem é príncipe, tem o perdão acima da vingança. E glória a Deus, porque ele abre um caminho aqui. Irmãos, quando Jacó, ele conhece os seus netos, que são os filhos de José, Efraim e Manassés, sabe o que ele faz? Ele os toma como se fossem os seus filhos. E ele fala, eu sou pai de Efraim e Manassés. E eles entram para nomeação ali para as 12 tribos. Olha que maravilhoso que José, não é mais José, não tem a tribo de José. A tribo de José agora é tribo de Efraim e Manassés. Mas José, ele se torna, assim, aquele que é o primogênito no espírito, porque Rúben profanou aqui o leito do seu pai, diz em 1 Crônicas 5. Quanto aos filhos de Rúben, o primogênito de Israel, pois era primogênito, mas por ter profanado o leito do seu pai, deu-se a sua primogenitura a quem? Aos filhos de José. Ou seja, então José se tornou primogênito. E de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. De fato, o primogênito de Raquel, ele foi o primogênito. Irmãos, glória a Deus. E os seus filhos entram nessa porção. Ele abre um caminho para Efraim e Manassés. Tem a tribo de Efraim, tem a tribo de Manassés. Não tem filhos de outros, dos irmãos de José que entraram na tribo. Mas é um caminho, é uma inclusão, porque Jacó os tomou como filhos. Glória a Deus. Eles que eram gentios, filhos ali, né, de uma egípcia, mas é a marca da inclusão, porque José é aquele que abre caminhos, é aquele que Deus acrescenta, essa é a capa irremovível, é aquele que tem acesso aonde chega, o Senhor abençoa das suas mãos, porque ele sabe viver no vale, por isso ele chega nas montanhas, ele sabe que no vale ele tem o Deus das montanhas. Eu quero profetizar aqui uma palavra, quem sonha com o governo, e governa o sonho, recebe o trono. Imagina que José estava pensando em ocupar algum trono, mas ele tem fidelidade àquilo que o Senhor coloca dentro dele. Ele sonha com o governo, ele entende a estratégia, recebe revelação e governa o sonho. Quem no poço não perde o sonho, mesmo perdendo a capa, mantém a sua soberania. Glória a Deus. Tudo que você preserva continua existindo, porque está no teu espírito, aonde ninguém pode arrancar. E quem já perdeu a capa por uma mentira não vai perder de novo para nenhuma outra mentira. Irmãos, não é sobre essa capa, não é essa roupa, é a história que Deus escreveu para você e não que os homens estão contando. Aleluia. Quem encontra o ladrão enganador e perdoa é devolvido para a sua trajetória de príncipe. É o que José faz. Ele perdoa, porque só quem governa pode perdoar. Só quem tem governo pode abrir caminho no dia da escassez, ter suprimento. Só quem governa abre caminho de vida num ventre de morte. Essa é a marca de José. Esse é o clamor dessa semana. Clame por essas verdades. Clame pela vida que vence a morte.
Clame nesse dia pelo suprimento que vence a escassez. Clame nesse dia por essa reversão, aonde o perdão vence a vingança, aonde nós estamos num caminho elevado. Irmãos, anda nesse caminho. Nem o louco erra quando anda por esse caminho. O Senhor tem uma grande restituição. Os dias de Jacó foram consolados por José. Ah, glória a Deus. José e Benjamim, frutos de Raquel. Temos esse ventre que gera para o Senhor. Temos um clamor por esses filhos. Temos um clamor pela continuidade. Temos um clamor para viver a vontade do Senhor, erguer um altar de testemunho em tudo que fazemos. Que o Senhor te abençoe e que você não desligue essa live, não saia dessa palavra sem fazer a tua consagração. A nossa chave Pix é igrejavinhedo@gmail.com. Tá aí na tela o QR Code desde o início e vai até o fim, para que você também vá até o fim. Ouça a oração, se alimente dos louvores, entregue ao Senhor tua adoração nesse dia, faça a tua oferta e não retenha nada. Nós estamos nesse dia 6, declarando que no dia 6, o homem que foi criado ao 6º dia, ele foi criado para adorar ao Senhor, ele foi criado para viver sempre o próximo passo, e o próximo dia é um descanso. O primeiro dia do homem na terra, vivendo com o Senhor, era o 7º dia, o descanso de obras prontas. Descanse naquilo que Ele já fez. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe. Eu estarei sábado ao vivo na Rádio Vinhedo Web. Baixe o aplicativo Rádio Vinhedo Web, facinho. Estaremos juntos às 8 horas da manhã, ao vivo. Deus te abençoe. Shalom. Aleluia. Abba, Pai. Obrigado, Senhor, por ser esse Abba em nossas vidas, Senhor Deus. Obrigado por essa filiação. Obrigado por essa semana do gerar a primícia de príncipe, Senhor Deus. Pelo clamor do gerar a primícia de príncipe, Senhor Deus. Nós clamamos a Ti, clamamos a Tua presença por onde quer que nós passamos. Clamamos, Senhor Deus, a Tua manifestação, Senhor. Manifesta, Senhor Deus, manifesta em todos os lugares, Senhor Deus. Manifesta a Tua presença, preenche os lugares, preenche os ambientes, Senhor Deus, com a Tua presença, Senhor Deus. Nós clamamos a Ti, Senhor Deus. Como é bom poder chamá-lo de Abba. Ó, Abba, Pai, nós pertencemos a Ti, Senhor. Nós estamos contigo e sabemos que Tu está conosco todos os dias de nossas vidas, Senhor Deus. Nós louvamos a Ti e rendemos graças somente a Ti. Nós queremos somente a Ti, Senhor Deus. Desce com a Tua unção sobre as nossas cabeças, Senhor Jesus. Que haja labaredas de fogo, Senhor Deus, entre os irmãos, Senhor Deus. Que haja realmente a Tua unção, Senhor Deus. O proteger da Tua unção, o limpar da Tua unção, o lavar das Tuas águas limpas, Senhor Deus. Que a Tua unção, o Teu óleo precioso que nos livra de todas as moscas, Senhor Deus. Que nos livra de todas as trevas, Senhor Deus. Que nos traz a luz, Senhor. Que nós possamos contemplar a Tua luz, aquilo que vem dos céus, aquilo que vem do celestial. Nós clamamos a Ti, nós invocamos o Teu nome, Senhor Deus. Que estejamos atentos aos Teus sinais, Senhor Jesus. Atentos ao caminho que o Senhor tem aberto para nós, Senhor Deus. Ilumina mesmo os nossos olhos, as nossas visões, Senhor Deus. Preserva a saúde dos meus irmãos. Preserva, Senhor Deus, a saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual dos meus irmãos, Senhor Deus. Que possamos estar livres, Senhor Deus. Livres, com os olhos fixos no Autor e Consumador da fé, Senhor Deus. E que com os olhos fixos em Ti possamos seguir os Teus preceitos, possamos ser a expressão da Tua vontade, Senhor Deus, pois é isso que nós queremos, Senhor Deus. Expressar a Tua vontade, expressar a Ti por onde quer que nós passamos, Senhor Deus. Que nós possamos realmente interferir nos ambientes com a Tua paz, com a paz que vem do Teu reino, Senhor Deus. Que possamos gerar essa primícia para Ti, Senhor Deus. Gerar testemunhos válidos, verdadeiras primícias na Tua obra,
por onde quer que nós passamos, nos nossos lares, na comunhão, em todos os lugares, que nós possamos gerar esse testemunho válido, gerar essas primícias, Senhor Deus, de verdadeiros príncipes do Teu reino, Senhor Deus, como irmãos, como herdeiros, como co-herdeiros com Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus, como nós Te amamos, Senhor Deus. Ilumina mesmo as nossas veredas, Senhor Deus. Vem com a Tua luz, Senhor Deus. Vem com a Tua luz, preenche os ambientes, Senhor Deus, a Tua luz, onde não há sombra nenhuma, Senhor Deus, que dissipa todas as trevas, dissipa mesmo, Senhor Deus, todas as trevas, todos os desvios do caminho, toda distração, Senhor Deus, todo pensamento negativo, toda malignidade, tudo aquilo que o inimigo quer colocar como distração. Livra-nos, Senhor Deus, de distrações, de coisas efêmeras, passageiras, e nos conduz, Senhor Deus, para caminhos eternos, caminhos de prosperidade, de abundância, de celeiros cheios, Senhor Deus, como filhos do Senhor, como herança que o Senhor tem para nós, Senhor Deus, e que nós possamos honrar essa herança como verdadeiros príncipes da paz, Senhor Deus. Nós possamos honrar a herança de Deus Pai, desse Abba Pai Todo-Poderoso, que sejamos filhos prudentes, Senhor Deus, diligentes na Tua obra, diligentes na Tua luz, no Teu caminho, Senhor Deus, diligentes, perseverantes, Senhor Deus, possamos ser perseverantes no Teu caminho, Senhor Deus, que não nos desviemos por caminhos torpes, por caminhos mundanos, Senhor Deus, mas que estejamos alinhados com a Tua vontade, com a expressão da Tua vontade, Senhor Deus. Estejamos alinhados com os caminhos elevados, Senhor Deus. Que não sejamos presunçosos, Senhor Deus. Não queramos manifestar poder, Senhor Deus, mas que queremos manifestar a Tua expressão, Senhor Deus. Aquilo que vem do alto, Senhor Deus. Que sejamos a Tua expressão, que possamos gerar para Ti, em nome de Jesus, Senhor Deus. Nós Te amamos, nós louvamos a Ti, bendito seja o Teu nome, para todo sempre, Senhor Deus. Que nós possamos ser verdadeiros pastores na vida uns dos outros, Senhor Deus. Que nós possamos também, como ovelha, cumprir o nosso propósito, Senhor Deus. Cumprir o nosso propósito, que não venhamos morrer no meio do caminho, Senhor Deus, mas que venhamos ser sacrifícios vivos na mesa do Senhor, Senhor Deus, e cumprir os nossos propósitos como ovelhas, Senhor Deus, que nós somos, e que nós possamos reconhecer a voz do bom pastor, Cristo Jesus, ressurreto, Senhor Deus, que nós reconheçamos a Sua voz suave, por onde quer que nós passamos, que nós possamos atrair a Tua presença, Senhor Deus, por onde quer que nós coloquemos a planta dos nossos pés, em nome de Jesus. Aleluia, nós Te amamos. Amém e amém. Salmos 84. Quão amáveis são Teus tabernáculos, Senhor. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios. Meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu e Teus altares, Senhor. Rei meu e Deus meu, bem-aventurados os que habitam em Tua casa. Louvam-Te perpetuamente, louvam-Te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em Ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido
faz dele um manancial de bênçãos, cobre a primeira chuva. Nos cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus ancião, diante de Deus ancião. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus ancião, diante de Deus ancião. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus ancião, diante de Deus ancião. Feliz o homem que te confia. Feliz o homem quem te confia. Salmo 24. Limpa minhas mãos, Senhor, purifica meu coração. Não entregarei minha alma à falsidade. Derrama tua bênção em mim, oh Deus da minha salvação, e me leva a teu santo lugar. Me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, me leva, me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, sim, me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, sim, me leva, oi, a teu santo lugar, Senhor. Me leva, oh, oh. Me leva, Senhor. Oh, oh, la, 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 la. Me leva, Senhor. Contemplar tua face, te entregar o meu louvor, testemunhando teu grande nome. E sempre na tua presença, oh Deus da minha salvação, me leva a teu santo lugar. Me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, me leva, me leva a teu santo lugar, Senhor. Me leva, sim, me leva, ui, a teu santo lugar, Senhor. Me leva, me leva, e me leva, ui, a teu santo lugar, Senhor. Me leva, oh, oh. Me leva, Senhor. Oi, la, 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 la. Me leva, Senhor. Salmo 103. Bendize minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga teu santo nome. Bendize minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de teus benefícios. O Senhor perdoa todos os meus pecados e sara todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas. Assim eu continuo jovem e forte como a águia.
Assim eu continuo jovem e forte como águia. E eu continuo jovem e forte como águia. Já estou voando, eu continuo jovem e forte como águia. E eu continuo jovem e forte como uma águia. Já estou voando, eu continuo jovem e forte como águia. Estou voando, e já 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 estou voando, já estou voando, já estou voando, já estou voando, já estou voando. Salmo 54. Oh Deus, salva-me pelo teu nome e faça-me justiça pelo teu poder. Escuta, oh Deus, a minha oração e dá ouvido às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. E louvarei, 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 louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, porque é bom. Louvarei o teu nome, ó Senhor, louvarei o teu nome. Louvarei o teu nome, ó Senhor. Ai, pa 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 pa. O Senhor é quem me sustenta a vida. Pa 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 pa. O Senhor é quem me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Oh, louvarei, 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 louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, porque é bom. Louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome. Louvarei o teu nome, ó Senhor. E louvarei, 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 aleluia. Você pergunta o que a vida quer de você. A vida que pergunta o que você quer viver. E viver é sofrer, é servir e não ser para si. Quando você deixar de ser, pode crer, então você vai existir.
E o próximo está bem aqui pra você se despir. Amar é tudo que se pode possuir. Amar é tudo que se pode. Sacrifício real.